Ora bom dia novamente. Vamos então dar início a mais uma sessão. O título genérico é História Oral nos Estudos da Comunicação e Jornalismo. Vai intervir em primeiro lugar a Júlia Leitão de Barros, da Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa, cuja comunicação tem o título Notícias, Acontecimento e Acontecimentos Notícia. Então, bom dia a todos. Agradeço à Universidade de Fernando Pessoa por me acolher aqui, ao Jorge Pedro de Sousa por me ter convidado para participar no projeto MEM News e, portanto, esta vai ser a primeira apresentação mesmo sobre o projeto, o que muito me honra. E acho que já todos sabem, desde manhã que andamos a falar disso, este projeto baseia-se na recolha de memória oral, sobre notícias e procura de alguma maneira compreender os consumos, as práticas e a recepção das notícias no passado. É um projeto bastante interessante porque procura recolher testemunhos com uma grande diversidade de género, de idade, de formação, de localização geográfica e de formação, o que torna muito rica a recolha destes testemunhos. Aqui o que eu vos trago é resultado de alguma reflexão em torno de uma amostra de 17 indivíduos, que eram maiores na altura do 25 de Abril, com idades compreendidas entre os 68 e os 89 anos. Mas antes de começar eu gostava de chamar a atenção para um aspecto que é o caráter inédito, exploratório da investigação dos estudos de recepção no passado e com base na recolha de memória oral em particular. Eu queria chamar a atenção para isto porque de alguma forma é um terreno desconhecido, que ainda estamos a observar e, portanto, andamos aqui numa espécie de ensaio metodológico e, portanto, aquilo que eu vos trago são questões, aliás, é uma das questões, levantei várias, uma das questões que esta recolha me suscitou. E, portanto, vejam isto como alguém que olha para esta recolha, a ver como uma experiência epistemológica e que carece de análise crítica. Trata-se, portanto, neste projeto, no MEM News, de entrecruzar os estudos de recepção do passado com um dos campos, já aqui falado, interdisciplinares, mais profícuos, de analisar as sociedades contemporâneas, o campo da história oral. É, portanto, importante explicar que tem sido difícil a afirmação do valor da memória oral para a compreensão e problematização das dinâmicas sociais. Acho que escuso de referir, mas enfim vou referir na mesma, a ênfase dos críticos ao apontarem o engano, a mentira, o esquecimento, a subjetividade das memórias individuais. Mas lembro que, já aqui também foi dito, a história oral tem vindo a acumular a reflexão e, sobretudo, é uma enorme mais-valia porque acolhe a experiência vivida de pessoas comuns, permite alcançar temas que, sem os testemunhos orais, dificilmente poderiam ser objeto de análise e por outro lado, a história oral tem, de alguma maneira, apoiando-se na psicologia, mas na antropologia em particular, procurado algumas regras de verificação, se assim se pode dizer, que eu não vou aqui aprofundar naturalmente, mas gostava pelo menos que retivessem estes três aspectos, estão ali no primeiro slide, que é que a reflexão teórica ou prática em torno da história oral dos últimos 30 anos tornou absolutamente claro, entre muitos outros aspectos, atenção, não se resumem àqueles, que a interpretação da memória oral requer, portanto, que se contemplem na análise quer as articulações entre o presente e o passado, quer o individual e o coletivo, quer as interações entre o entrevistado e o entrevistador. Uma coisa é certa, no seguimento das comunicações anteriores, é que a memória não é uma coisa em si mesma, não é? Não há um depósito de factos que esteja disponível e que nós queremos aceder-lhe e seja assim fácil fazê-lo.
Não é uma informação neutra, que esteja acima de conflitos, de medos, de esperanças, que pautam o presente. A construção da memória do passado é, agora lembrei-me da comunicação da Maria Alva, é um processo sempre atual, e eu gosto muito de uma frase do Pierre Nora que diz: com um elo vivido no eterno presente. Esta ideia, não é? Por outro lado, a memória é um processo simultaneamente individual e de grupo. Enquanto experiência individual ocorre no meio social dinâmico, valendo-se de interpretações socialmente criadas e compartilhadas, e como Thompson também diz, todos temos necessidade de compor um passado com o qual possamos conviver. Mas apesar de modelado pelo meio social, o ato de lembrar também é profundamente pessoal. A memória que cada um constrói da sua vida passada tem inevitavelmente esquecimentos conscientes e inconscientes que seguem critérios objetivos e subjetivos de valorização e desvalorização de episódios e circunstâncias de vida. Portanto, as memórias não podem ser remetidas, isto é o mais importante, apenas para a factualidade que contam. E, portanto, de qualquer maneira, a história oral tem uma particularidade. Acho que o Jorge Pedro Sousa deve ter noção da riqueza que está a criar, é que a particularidade em termos metodológicos é que permite a construção de documentos únicos e inéditos, novos, documentos novos, as entrevistas, não é? Nutridos de memórias. Assim, um fator importante a ter em conta será sempre o contexto da sua produção, a entrevista. É muito vasta a literatura sobre os procedimentos, de como é que conseguimos suscitar recordações e vestígios dessa vida no passado. É difícil, não é? O processo de desencadear memórias com testemunhos ricos depende em grande medida da interação entre o entrevistado e o entrevistador. Há um homem da história oral, o Portelli, que diz uma coisa que eu acho fabulosa, é que mais do que entrevista devíamos falar em conversa, na arte de ouvir, numa certa dinâmica colaborativa, empática, eticamente responsável e respeitosa dos indivíduos. Mas, de qualquer maneira, nunca podemos reduzir estas entrevistas, este ato de entrevistar, a um conjunto de técnicas. É necessário sempre adequar às circunstâncias do entrevistado ou mesmo às dificuldades inerentes ao tema. Agora, entro finalmente na recolha do projeto Mem News, procurei aproximar-me desta questão: que fatores é que afetaram a memória das notícias que foram sendo recolhidas? E não sendo possível aceitar uma visão acrítica dos testemunhos recolhidos, o desafio é questionar como interpretar esta memória recolhida. Encontrei variadíssimos desafios, eu escolhi só um, que é o seguinte: sabendo nós que as memórias são permanentemente reconstruídas, como nos podemos assegurar de que o testemunho recolhido se refere ao passado e não ao momento presente? Acentuo, portanto, aqui o caráter dinâmico da memória e vou ainda complicar mais com Holbach, o primeiro autor a falar de memória coletiva, que afirmou: muitas vezes, para evocar o seu próprio passado, o homem precisa de recorrer à memória dos outros. Ele refere-se a pontos de referência que existem fora dele, fixados pela sociedade. Também Traverso nos diz que a memória é uma construção sempre filtrada através de conhecimentos adquiridos posteriormente, através da reflexão após o evento, ou através de outras experiências que se superpõem à primeira e modificam a memória. Assim, o que vos trago é uma reflexão que assume que os testemunhos aqui presentes integram na sua trajetória de vida particular um intrincado conjunto de memórias que resultam da sobreposição de experiências, informações e conhecimentos, onde intervêm vários agentes, entre os quais destaca o jornalismo, e em diferentes temporalidades. E eu não consegui passar. Pronto, já está. Por exemplo, tudo o que eu vos vou aqui trazer são exemplos. Alfreda tem consciência das limitações da sua memória e, quando interrogada sobre alguma notícia marcante do período revolucionário, responde: eu acho que não sei distinguir claramente o que é que foi visto na altura ou o que é que foi visto depois, quando voltam a passar essas coisas, não é? Mas lembro-me do cerco da Assembleia da República, lembro-me de coisas, eu lembro-me do Vasco Gonçalves a fazer aqueles discursos inflamados e não sei quê. Isabel,
ao relembrar algumas notícias referentes ao marcelismo, é também assaltada por dúvidas. E lembro perfeitamente do Marcelo Caetano ter ido a Londres e terem queimado a bandeira portuguesa e de ter... Agora já não me lembra, porque essas imagens... Não, de certeza que não passaram, mas eu lembro-me de ver isso. Não sei, pronto. Portanto, estes testemunhos, de alguma maneira, dão-nos essas dúvidas. É, pois, importante compreender como a notícia foi sendo ou não atualizada pelas instituições, pelos mídia, pelas experiências de vida. E estão nesta categoria notícias que ciclicamente são rememoradas na atualidade, contribuindo para a ressignificação dos acontecimentos, como a guerra do Vietnã, a queda do Muro de Berlim, o 11 de setembro, ou no caso da política nacional, o 25 de abril, ou a entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia. Esta atualização ocorre desde logo nos vários mídia, tanto nos meios informativos como no cinema, no teatro, na música. E há uma enorme dificuldade em enumerar os agentes, todos os agentes sociais encarregues da construção da memória coletiva, e é de tal forma enorme que, por exemplo, obriga, por exemplo, a que a análise das entrevistas realizadas tenha atenção ainda, vejam só, os vários eventos celebrativos que vão ocorrendo. Por exemplo, não podemos deixar de ter em consideração que a nossa recolha de memórias decorre quando estão a decorrer as comemorações do 25 de Abril, ou ainda termos presente outras exposições mais circunscritas, como a retrospectiva do fotógrafo Eduardo Gageira, Vila Franca de Xira, intitulada Cheias de 67, ou a exposição no Porto, intitulada Francisco Sá Carneiro e a Construção da Democracia. Por exemplo, José, depois de afirmar que acompanhou as notícias das grandes cheias do Distrito de Lisboa em 1967, refere: foi aí uma das situações em que a solidariedade dos próprios estudantes de medicina foram os primeiros a ir para a zona e apoiar. E devo dizer que houve uma oportunidade em que eu tive a sorte de visitar a exposição que estava em Vila Franca de Xira e ter tido muitos minutos de conversa com o Eduardo Gageiro. Já Cândida, a propósito das notícias internacionais marcantes antes do 25 de Abril, não hesita em interrogar o entrevistador. A nível internacional, marcou bastante a guerra do Vietnã, até porque havia filmes, não é? E havia acesso à história através de alguns filmes que ficaram icónicos. Eu trago só aqui exemplos, porque isto são padrões. A dificuldade de abordar estes testemunhos decorre da complexidade da análise da construção da memória passada. Aliás, encontramos algumas respostas que são verdadeiras imagens, e mais uma vez vou aqui passar. Ai, nunca consegui, é só. Pronto, a Adelaide, é isto. Por exemplo, Adelaide descreve as notícias do 25 de Abril com uma imagem. Na altura foi muito divulgado um militar em cima no capô do carro com um cravo. Ou José também refere sobre a queda do Muro de Berlim. Olha aí está, olha aí está. Por exemplo, a queda do Muro de Berlim foi um espetáculo que ele diz que viu pela televisão. A imagem do homem com a picareta e o outro lá, coisa, a trepar e a deitar aquilo abaixo. Portanto, temos também estas as imagens, não é? Outra modalidade são as respostas muito vagas, muito lacónicas. Por exemplo, agora vou para o outro. Ok. Por exemplo, portanto, a propósito das respostas vagas, questionados sobre se guardam a memória da notícia da chegada do homem à Lua, Amândio responde: sim, recordo-me disso, que houve muita gente que não acreditou nisso. Sobre a memória das notícias da queda do Muro de Berlim, as respostas vagas também surgem, por exemplo,
Lembro-me da queda de Berlim, não é? Do muro também. Gostei muito disso, lembro-me. Estas respostas curtas constituem o núcleo de informações cujo conteúdo de memória passada se afigura de alguma maneira problemático por remeterem todas elas para acontecimentos históricos permanentemente lembrados por várias iniciativas institucionais e mediáticas. Porém, todas elas apontam para a tendência que considero, portanto, relevante e que é o tema desta apresentação, nos testemunhos recolhidos, a saber, a forte propensão para a identificação de notícias com factos históricos. Como há muito Pierre Nora chamou a atenção, nas sociedades contemporâneas não há acontecimento sem mass media. Assim, muitas das respostas obtidas fazem coincidir notícias com acontecimentos históricos. Agora é outra vez. Espera. Oi. Eu não tenho menos jeito para isto. Vamos andando. Não. Pois, não estou a conseguir. É aqui. Acho que é este. Portanto, muitas das respostas obtidas fazem coincidir notícias com acontecimentos históricos, com ou sem narrativa histórica. Por exemplo, Amândio, à pergunta se recorda de alguma vez ter assistido ou lido uma notícia que lhe tenha feito impressão, responde, quer dizer, a notícia que para mim teve mais impacto foi dada pessoalmente por um colega meu, no entreposto, foi o 25 de Abril. Também o José, à mesma questão, diz: o 1º de Maio foi a primeira grande enchente na cidade do Porto, fabuloso, é porque foram poucos dias após a Revolução. São muitas, estas que, quando se pergunta por uma notícia, sai um acontecimento, não é? Os entrevistados... Espera que isto resulta... Os entrevistados não só remetem as suas respostas sobre notícias para acontecimentos históricos, como muitas vezes comentam ou interpretam, revelando contrastantes visões do mundo. António destaca a notícia mais marcante do período anterior ao 25 de Abril. A guerra do Vietnã, por exemplo, também foi muito mal. Os americanos querem ser o dono do mundo, mas não conseguem e não têm assim mais nenhuma memória. Quando questionado sobre se recorda as notícias que cobriram os retornados no pós-25 de Abril, António, a gente acompanhámos a notícia, não queríamos os que cá estavam, não gostei muito. Depois houve um aproveitamento também, porque os melhores lugares que havia cá foi para essa malta que veio, não é? Não estávamos de acordo com isso. Portanto, esta ideia de se confundir... agora espero que não vá. Bem. Passou 2. É o TIV, acho eu. Ou não? Não, é o bom. Começa por bom. É aqui. Portanto, Justino, sobre se acompanhou a notícia da morte de Sá Carneiro, portanto, na mesma lógica de estamos a falar de notícias e sai uma interpretação histórica, explica, chocou imenso e a morte dele foi um atentado, não há dúvidas nenhumas. E sobre a recepção de notícias da queda do Muro de Berlim, António também faz o seguinte balanço. Bom, para já todos ficámos, eu fiquei muito contente porque a divisão do país terminava e foi ao mesmo tempo um marco histórico, não é? Marco histórico da ordem internacional vinda da Segunda Guerra Mundial, que agora ainda está a piorar e mais, isto continua com interpretação. Não por acaso, e estou mesmo no último slide, pronto, não, estou mesmo a acabar, não por acaso um grande número de entrevistados, quando questionados sobre as notícias marcantes, remetem para a sua experiência pessoal e participação deles num acontecimento de cariz histórico. Por exemplo, Justino, a propósito das notícias que o marcaram, remete para a sua vivência. Tive uma notícia que me chocou, foi a prisão dos manifestantes da oposição na Capela do Rato, em Lisboa. E um deles era um colega meu do seminário e era meu compadre, e eu chocou-me muito saber que ele estava preso na Capela do Rato. Cândida, interrogada sobre se acompanhou as notícias das grandes inundações de 1967, também responde: sim, lembro-me muito bem, porque a minha irmã
Nessa altura vivia em Vila Franca de Xira e foi uma das zonas mais afetadas, e eu estava em Vila Franca de Xira e foi um pavor, um pavor. Pronto. Nos testemunhos recolhidos, observa-se com grande frequência referências a acontecimentos de notícia, o que nos obriga a dar ênfase ao lugar ocupado pelas visões do passado no presente, constituindo assim uma oportunidade para refletir sobre o destaque dos mídia na construção da memória coletiva. Não sendo este o local para problematizar diferentes conceitos como memória social, memória popular, memória cultural, memória histórica, opto aqui pelo mais consensual, o da memória coletiva. Albarre, o primeiro a usar o conceito, salientou que não se pode distinguir a memória individual da memória coletiva, são interdependentes, ambas participam de uma mesma dinâmica de reconstrução permanente do passado. E acrescenta, existem, com efeito, várias memórias coletivas. E Traverso, outra vez, são sempre os mesmos, mas são aqueles que eu venero, dá conta da amplitude de meios que zelam por estas memórias coletivas. De estudos profissionais a transmissões televisivas, de depoimentos em tribunais, a arquivos privados, a álbuns de fotos de família, institucionalizada, ordenada em museus, transformada em espetáculo, ritualizada, reificada, a memória do passado se transforma em memória coletiva, uma vez selecionada e reinterpretada de acordo com as sensibilidades culturais, as questões éticas e as conveniências políticas do presente. Traverso chama a atenção que não se trata de uma memória monolítica, mas plural e inevitavelmente conflituosa, que recorre a todo o corpo social, distinguindo, aliás, as memórias fortes, mais visíveis, reconhecidas, oficiais, implementadas pelas instituições políticas, a que contrapõem as memórias fracas, mais furtivas, subterrâneas, obscuras. Os testemunhos recolhidos pelo projeto Mem News, que recaem sobre os acontecimentos de notícia do passado, suscitam uma questão de fundo. Qual o espaço ocupado pelo jornalismo no processo de edificação e ressignificação das memórias coletivas em Portugal? O assunto é tão relevante quanto, por exemplo, uma parte substancial da partilha de memórias sobre acontecimentos internacionais pode ser em grande medida atribuível aos mídia, colocando ênfase na possibilidade de construção de memórias transnacionais ainda por estudar. Basta lembrar, no que respeita ao presente estudo, o destaque das memórias sempre presentes, sobre a chegada do homem à Lua, a queda do Muro de Berlim ao 11 de setembro. Não obstante, aquilo que me interessa realçar é que a relação entre o jornalismo e a memória deve ser tomada como objeto de análise valioso para entendermos a nossa atualidade. Lá vamos nós para o presente, não é, Maria Alva? Zé Lizer tem tratado desta temática e refere a dificuldade académica em atribuir ao jornalismo um lugar de destaque na reconfiguração da memória coletiva, salientando que a mesma resistência se encontra também nos próprios jornalistas, que tendem a não reconhecer a ligação que mantêm com o passado no seu trabalho, seja com peças comemorativas ou na recorrente contextualização histórica dos temas atuais. É certo que o jornalismo não está só, ele participa, a par da evocação das memórias vividas com outras instituições nacionais e internacionais, na luta pela afirmação de memórias coletivas, o que exige um enquadramento mais complexo desse rememorar, voltamos ao rememorar, para cada um dos acontecimentos. O projeto Mem News, que entre outros aspectos pretende compreender a recepção às notícias do passado, apresenta, a meu ver, a possibilidade de análise do lugar das notícias no território das memórias coletivas partilhadas no presente, confirmando-se uma vez mais que os estudos de recepção têm na história oral um meio privilegiado para recuperar visões e pontos de vista diferenciados do passado e do presente, contribuindo para uma análise mais plural, ajudando, portanto, a combater simplificações, suscitando dúvidas e matizando abordagens. E muito obrigada. Muito obrigado, Júlia. Daria agora a palavra ao José Ricardo Carvalheiro, da Universidade da Beira Interior, cuja comunicação tem por título Do encontro da história oral com os estudos de recepção à memória das notícias na audiência. Aqui o comando milagroso. Boa tarde a todos e a todas. Começo por agradecer, obviamente, o convite.
muito gosto estou e cumprimentar todos os colegas e as colegas ilustres. Eu interpretei este convite como uma, não sei se interpretei bem, para uma abordagem um bocadinho mais geral, não é? E tentei fazer uma coisa que corre o risco de ser muito abstrata e muito esquemática e se calhar simplificar e dizer coisas óbvias e provavelmente também com dificuldades de tempo. Por isso, e além disso, repetir coisas que já foram ditas, mas isso ajuda-me porque permite passar por cima e poupar algum tempo em relação a coisas que já foram abordadas pelos colegas anteriores. E como antevejo aqui dificuldade de cumprir os 15 minutos, começo já por apresentar aquilo que é, digamos, se é que há uma tese aqui subjacente, começo já por apresentar com medo de depois não chegar ao fim ou não se perceber exatamente qual é o fulcro. Então, a tese que está subjacente a esta apresentação, que na verdade serão duas, não é? A primeira é que as práticas de recepção do passado, não é? Que têm aquele caráter de banalidade do cotidiano que as torna depois invisíveis com o passar do tempo, não é? Difíceis de recuperar, só são obviamente investigáveis com o contributo da história oral. Quer em relação aos acontecimentos extraordinários, como aqueles que foram citados, quer em relação às práticas mais rotineiras, não é? Da recepção. Mas a história oral, obviamente, como também já foi dito, isto é uma obviedade, mas deve ser fortalecida, obviamente, pelo campo disciplinar dos estudos da memória ou interdisciplinar que alimenta os estudos da memória. Digo isto porque nem sempre acontece nos estudos de recepção acerca do passado, não tem sido regra geral, não é? E, portanto, estes estudos da memória têm muitas... E a vertente da história e a vertente da memória, obviamente, estão muito entrelaçadas, são muito refletidas pelos historiadores, eu não sou historiador, e têm declinações bastante de nuances, me parece, diferentes, em diferentes vertentes também das práticas de recepção e dos processos de recepção. E a segunda ideia, digamos, tese, é que certas práticas de recepção, nomeadamente as noticiosas, que é o que nos interessa aqui, podem ser encaradas como instituições sociais, no sentido sociológico, não é? Portanto, a minha abordagem é um bocadinho na linha de uma sociologia histórica, se quisermos. Instituições sociais, no sentido sociológico, ou seja, não precisam ser uma entidade, não é? Mas são um conjunto de normas e de uma estruturação das práticas sociais historicamente situadas também em determinados grupos sociais, não é? Que são diferentes uns em relação aos outros e que se articulam com outras instituições sociais do mesmo período histórico com os quais têm que ser entendidos, não é? E também no campo da memória me parece que as práticas de recepção noticiosa, não é? Também podem ser encaradas como um campo de produção de memória social, não é? Não é só o jornalismo que é um agente de produção de memória, as instâncias de recepção de certa forma, também podem ser encaradas como tal, e sobretudo na relação com um tipo de memória que é a chamada memória-hábito, não é? Um conceito bastante utilizado pelo Connerton, não é? Que é uma memória que incorporamos e que nos serve como chave, como conjunto de exposições, de leituras do real, e de uma horizonte de expectativas em relação ao qual nós vamos reagindo às transformações, avaliando os novos conteúdos mediáticos, as transformações do sistema mediático, etc. Não é? Portanto, estes dois aspectos, no fundo, penso que serão as teses que estão aqui presentes. Não é? Agora, passando à apresentação propriamente dita, e que vai ser bastante lacónica, não é? Peço desculpa, espero conseguir orientar-me neste sistema. Estou a usar aqui o portátil como cábula para mim. Primeiro ponto, a articulação entre a história oral e os estudos de recepção, onde é que eles se encontram, quando é que eles confluem, não é? Portanto, estas periodizações não são minhas, no caso da história oral é do Percy Thompson, no caso do estudo de recepção é do investigador finlandês Al Azutari.
E é a partir do final dos anos 80, anos 90, que encontramos os primeiros estudos que recorrem à história oral para estudar a recepção, não é? Coincide com a vaga de estudos de recepção que se interessa pela experiência cotidiana do público, não é? Nas suas práticas de recepção, não é? E, portanto, é a partir daí que podemos encontrar um alastro de estudos que articulam os dois campos, não é? Trabalhando cada vez mais o aspecto da memória, não é? Já também tirando partido da reflexão que no campo da história oral se vai desenvolvendo nessa linha, não é? Faço aqui um pequeno apanhado de alguns estudos, não é exaustivo, não é? Algumas coisas ficarão de fora, mas que podemos ver aqui três abordagens um pouco diferentes do ponto de vista epistemológico, não é? Primeiro, aqui do lado da esquerda, estudos, digamos, historiográficos, mais puramente historiográficos, que usam a história oral para reconstituir os usos e as experiências, usando então os testemunhos orais como documento, não é? Sem uma problematização muito apurada da questão da memória, usando a memória sobretudo como fonte e de uma forma instrumental, não é? Usando método histórico para cruzar com outras fontes, coevas, etc., mas sem elaborar sobre a memória, mas são estudos, alguns deles marcantes, nos estudos da recepção histórica. Depois temos ali no meio alguns estudos que já incorporam algumas reflexões sobre a memória, do ponto de vista metodológico, etc., mas que exploram alguns aspectos, mas não assentam fortemente numa teoria sobre a memória, não é? São reflexões um pouco en passant, por assim dizer, ou nem sempre muito aprofundadas, é o meu caso também. E depois temos algum certo número de estudos que sim abordam, usam a história oral para estudar as práticas de recepção no passado, com um fundamento teórico muito sólido nos estudos da memória, não é? Portanto, procuram iluminar o passado, mas também os processos de rememoração, os padrões de memória, criam tipologias de memórias mediáticas, coisas desse tipo, não é? Portanto, o que podemos ver que temporalmente há alguma progressão, não é? No sentido de, mais para adiante, haver uma tendência para incorporar cada vez mais reflexões sobre a memória, à medida que se usa a história oral para estudar o passado, não é? Portanto, há este percurso de progressiva complexificação entre os dois campos e, no fundo, este segmento de campos de estudos é uma sobreposição uma zona de sobreposição entre os estudos de história e os estudos da memória. Também faço um pouco de propaganda, para não ser só a professora Mariola, mais modesta, porque não tenho a mesma produção científica, não é? Mas neste é um projeto que eu coordenei, portanto, nem sequer é só da minha autoria o conteúdo deste estudo, não é? Aqui só para dizer que as tais dimensões diferentes daquilo que é coberto pelo conceito de recepção normalmente ligam-se de formas distintas com a ideia, com o valor histórico e a questão da memória, não é? Eu utilizei esta nomenclatura, não é? Que pode ser discutível, mas não sou o único, por exemplo, a Mirta Varela também propõe, embora com um sentido um bocadinho diferente, essa distinção entre o que são práticas, podemos chamar usos também, que são as interações e as ações concretas com os médios e com as outras pessoas num contexto de recepção, não é? Por um lado, e por outro lado aquilo que é a apropriação simbólica, ou que é a significação, não é? Que tem a ver com conteúdos simbólicos dos próprios média, que eu chamo a recepção, propriamente dito, ou apropriação simbólica, pronto, temos de chamar. O uso aqui não é no sentido da corrente dos usos e gratificações, é no sentido mais, por exemplo, do Hogarth, ou do Chartier, não é? Que utilizam este conceito mais no sentido de práticas e, portanto, coisas como o momento em que chegou o primeiro televisor, quem decidiu a sua compra, onde se colocou, o que se via, em que horários, com quem, são dados que podem ser
tomados como documentos com indicações historiográficas, não é, de valor documental, não é? Mas também parece que a reconstituição destes aspectos cabe aos investigadores e não confiar nos testemunhos simplesmente dos testemunhos dos entrevistados, neste caso, não é? Embora historiograficamente penso que possamos, quando encontramos padrões repetidos num grande número de entrevistados, não é? Não tem que ser fielmente verdade que ele viu o programa àquela hora, mas há um determinado tipo de padrões, se forem encontrados em muitas entrevistas, penso que tem valor histórico. Esse trabalho cabe, obviamente, aos investigadores e não deve ser deixado apenas do ponto de vista dos testemunhos, não é? A recepção à apropriação simbólica diz respeito a conteúdos simbólicos e aqui entra mais notoriamente a questão da memória, ou seja, enquanto as práticas têm uma ligação mais forte ao campo historiográfico, sem deixarem de ter também ligações à memória, a questão da recepção dos conteúdos, dos seus aspectos simbólicos, muito claramente só tem validade, a meu ver, com uma robusta abordagem a partir do campo dos estudos da memória, porque lá está, é o presente a atuar sobre o passado e o passado, de certa forma, também a atuar sobre o presente. E aqui tem grande importância as considerações sobre o presente, sobre a posição atual dos entrevistados, a sua trajetória, a sua identidade, tudo isso, para além das questões que vêm a seguir, que têm a ver com a própria metodologia, não é? Que é metodologia intersubjetiva, não é apenas subjetiva, não é a construção das memórias no próprio processo de investigação, não é? A Ju trouxe aqui vários exemplos muito interessantes. Eu lembrando mais de uma das entrevistadas, que é a Isabel, que às tantas diz qualquer coisa como eu estou a dizer que não sei o quê, mas não é verdade. Porque eu, entretanto, lembrei-me, desdiz o que tinha dito anteriormente. Portanto, isto mostra como as memórias vão sendo construídas, vão sendo recuperadas, vão sendo reelaboradas no próprio processo da conversa, não é? E, portanto, a metodologia tem muita importância, não é? Estão ali vários tipos de metodologia dentro de um conceito de história oral que é bastante amplo e suficientemente vago para acolher variações muito grandes, não é? Não é no sentido da história oral mais robusta, mais clássica, mas acolhe outro tipo de coisas, inclusivamente reminiscências escritas, que é uma inovação metodológica que a dupla finlandesa usou além da entrevista oral, às pessoas para registarem, não é? Dando tempo para a rememoração, etc, etc. Isso é o que se verifica muitas vezes nas entrevistas, que é necessário criar o contexto para que as memórias reemerjam. Os grupos de foco têm sido usados muito por quem trabalha com a questão geracional, não é? Porque precisamente as pessoas ativam as memórias umas das outras, não é? Em conjunto. Mas isso também pode levar digamos, a lideranças de memória de uns entrevistados que conduzem aos outros e depois tudo isso precisa ser analisado com ferramentas, digamos, robustas dos estudos da memória, não é? Um caso particular que acho que merece ser falado é o caso das ditas classes populares, para usar um conceito lato, não é? Porque é digamos que um conjunto de uma população difícil, como todos sabemos, não é? Do ponto de vista académico, de abordar, e neste caso também é bastante difícil, não é? Por várias razões. Daquela investigação que eu coordenei, o foco principal foi precisamente em mulheres operárias, não é? Da indústria têxtil, e portanto houve uma tentativa de conseguir metodologicamente adaptar o estudo a essa população, mas há muitas questões que se levantam, não é? Que não há tempo para esmiuçar cada uma delas, não é? Mas desde a negociação da linguagem utilizada e dos conceitos que os académicos utilizam, até ao local onde se fazem as entrevistas, até ao facto de, lá está, a noção do tempo que está subjacente a uma entrevista biográfica ser um tempo linear, não é? Ser um tempo que não é só da civilização ocidental, é também de uma determinada classe, digamos, classe média, classe da burguesia, etc. Não é? Portanto, as classes populares muitas vezes têm um pensamento da sua própria vida como uma série de ciclos e não um projeto
linear, não é? Portanto, todos estes aspectos se levantam do ponto de vista metodológico, não é? E um aspecto só mais, para referir mais um, que já se detectou em vários estudos, inclusive naquilo que eu coordenei, é que a relação com os espaços noticiosos e com a informação jornalística nas classes populares é marginal. Quando nós não conduzimos para aí, ela aparece muito escassamente, não é? Será preciso, provavelmente, uma metodologia diferente para abordar isso, sem preconceitos relativamente a tipos de imprensa, a tipos de informação dita tabloide, etc., que é muitas vezes o mais consumido pelas classes populares e que, por vezes, depois os métodos de investigação que nós utilizamos tendem a marginalizar, e os próprios entrevistados têm uma noção de que é um género menos nobre, são jornalismos menos nobres, então ocultam esse tipo de práticas por vezes, ou há o risco de que elas fiquem ocultas. Eu penso que estou no final do tempo, como eu previa, embora tenha aqui só mais 3 slides, mas eles ainda estão bastante carregados. Que seria ao lado aqui da memória, só para dizer alguma coisa de uma forma rápida. Portanto, a questão da relação dos média e das notícias com a memória tem, obviamente, várias dimensões. A questão da recepção tira partido da história oral, é uma não a única, mas aquela onde eu intervém com mais veemência, digamos, não é? E aquilo que nós vemos no campo das notícias, fazendo algum mapeamento daquilo que tem sido feito, não é? É que não existe muito. Se não há um campo muito grande sobre estudos da recepção no passado, sobre a recepção das notícias ainda há menos, não é? Ainda há um campo mais restrito. Temos ali alguns exemplos, não me foi possível identificar muitos mais, e eles são bastante restritos a determinados tipos de noticiário ou a determinado tipo de conteúdos, como sobretudo acontecimentos extraordinários, os acontecimentos notáveis, não é? Os acontecimentos notícia, não é? E aqui também há questões metodológicas, porque quando nós, por exemplo, nos nossos projetos, temos no guião de entrevista alguns acontecimentos extraordinários acerca dos quais perguntamos, já está, obviamente, mais uma vez a nossa memória a ser colocada em causa e fazer parte do projeto de investigação, não é? Porque são as memórias que nós próprios não nos esquecemos, e então não nos esquecemos de perguntar também, e algumas delas aparecem porque nós as introduzimos. Nem todas, metodologicamente, depois na análise é muito importante ver o que é que aparece espontaneamente e o que é que aparece por convite do entrevistador, não é? A análise são válidas para os dois casos, mas tem que ter isso em conta. E também há outro aspecto que me parece importante do ponto de vista deste tipo de acontecimentos, que eles são de natureza diferente. Nomeadamente, há uns que são acontecimentos precisos, ou seja, é um acontecimento dramático localizado no tempo restrito, e há outros que são processos, não é? E a forma de rememorar isso convoca processos diferentes, não é? E finalmente tinha aqui algumas remissões para alguns conteúdos do projeto. Não era o objetivo desta apresentação fazer uma análise das entrevistas deste projeto, mas provavelmente já não tenho mais tempo e se calhar vou deixar para depois para eventuais perguntas, interesse que tenham de questionar, se for o caso, para não estragar o programa com demasiado prolongamento desta apresentação. Agradeço muito a vossa atenção e passo o comando ao moderador. Num painel em que a questão da memória é central, e vou dar a palavra também agora ao João Pedro Marques, que vai também abordar esse tópico, eu não posso, enquanto moderador, deixar de, desde já, sinalizar ou pontuar pelo menos um ou dois aspectos que me parecem cruciais, que é trazer aqui à discussão hoje a questão da memória, que, na minha perspectiva, é um tema que deveria fazer parte da nossa agenda de discussão, sobretudo num tempo em que, pelo menos no caso português, nós reiteradamente falamos na falta de memória que está a existir nas redações.
não é? Depois acresce este aspecto, o que tem um impacto e tem consequências também na própria produção jornalística que se vai fazer, não é? Depois, uma outra noção que muitas vezes nós falamos, que é do processo ou do fenómeno da desmemória. Quer dizer, e até que ponto é que também a própria desmemória na produção jornalística hoje não vai ter também o seu impacto e o seu reflexo. E, portanto, esta viagem, digamos assim, temporal, não é? Que aqui nos trazem e que nos convocam para discutir acerca dela, quer dizer, tem de facto uma acuidade e uma relevância na minha perspectiva absolutamente enorme, porque de facto nós deveríamos estar a discutir muito estas questões, porque sem isso, ou sem essa memória, muitas vezes a memória também é conhecimento, não é? Isso acaba por ter consequências negativas, ou pelo menos mais pobres, ou mais empobrecedoras do ponto de vista da produção noticiosa, da produção jornalística. Vamos então ouvir agora o Pedro Marcos Gomes, da Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa e da LIACOM, que vai falar sobre a memória como fonte para a história do jornalismo, um estudo sobre os jornalistas na ditadura e na Revolução. Força. Ora, então, muito bom dia a todas e a todos. É um gosto estar aqui. Agradecer também a oportunidade de apresentar este trabalho e de participar neste projeto MEM News, e agradeço muito em particular ao professor Jorge Pedro Sousa o convite que dirigiu. Esta minha apresentação não remete diretamente para o projeto. À tarde falarei sobre a minha abordagem às entrevistas que a Júlia já referiu. Mas, como esta sessão seria mais abrangente, pensámos trazer aqui um outro projeto, e eu tenho a facilidade de falar em último e, portanto, a parte mais, se quisermos, introdutória de reflexão sobre a memória já foi feita, e eu limito-me a acompanhar aquilo que foi dito anteriormente. Este projeto parte da memória também, e foi um projeto que surgiu no Instituto Politécnico de Lisboa, que se concentrou na memória de jornalistas portugueses que exerceram a profissão durante o período revolucionário e, portanto, limita-se ao período 74-75. É um projeto que tinha uma equipa vasta, da qual fizeram parte a Júlia Leitão de Barros e o João Figueira, e, portanto, procurámos, obviamente, então fazer aqui uma série de entrevistas, recolher a memória destes jornalistas. Eu, para dificultar, tenho isto por... Não dá. Era anterior, mas tudo bem, pode ficar aqui. Não, pode ficar. Eu vou, no fundo, passar muito rapidamente a esta questão que tem que ver mais com uma reflexão sobre o uso da memória, mas dizer que, através da recolha e da análise destas memórias jornalistas, o objetivo foi, no fundo, refletir sobre as mudanças e as continuidades no jornalismo da ditadura para a democracia, e, portanto, nós partimos de um guião semi-estruturado com questões abertas sobre estes dois períodos, e depois, evidentemente, houve questões que surgiram no decorrer da própria entrevista e que tinham que ver com as especificidades dos entrevistados e com, no fundo, o seu percurso. E depois, no fundo, o que procurámos dar relevo foi às rotinas, à organização das redações, às práticas jornalísticas desta época. Nestas memórias nós vemos que há alegrias, que há exaltação, que há lutas, que há fugas e que há também aparecimentos, surgimentos surpreendentes. Isto é, há fugas esperadas e também há fugas onde não esperámos que elas existissem. E o mesmo podia dizer relativamente àquilo que surge, aos tais aparecimentos, aos tais surgimentos nas memórias, não é? Surgem sobre alguns aspectos que não esperámos e há outros, obviamente, mais óbvios. Vai ser uma tarefa
Difícil. Então, partimos desta ideia de que as memórias, esta ideia da Barbie Zelizer, que nos dá conta de que as memórias dos jornalistas remetem para a própria atividade jornalística, e estas memórias dão conta disso, para os contextos profissionais, mas também dão conta da participação destes jornalistas nos acontecimentos e para a justificação da sua participação. Isto também está muito presente nestas entrevistas. Eu se calhar trocava consigo, pode ser, eu vou para aí, porque senão eu não vou conseguir. É? Obrigado. Então, no fundo, a ideia era compreender os ambientes das redações, a partilha como é que decorria esta partilha de saberes nas redações, no fundo, encontrar, era a tal luta contra o esquecimento que foi falado ainda há pouco, é o esquecimento daquilo que, no fundo, tentar encontrar aquilo que outros documentos não nos dizem, não é? E não nos dizem nada disto, não é? E, portanto, estes ambientes das redações, os documentos administrativos dos jornais, etc., não nos dão conta disto. E encontramos isto nestas entrevistas, não é? O que é que se passou numa reunião e que não ficou documentado? O que é que mediou a tomada de uma posição, o que é que não está presente numa notícia sobre uma manifestação, numa fotografia daquela manifestação, numa greve, e sabemos que este é um período fértil em tudo isto, não é? Portanto, estamos a falar do período do fim da ditadura, que corresponde ao derrubo da ditadura e ao processo revolucionário de convulsões que se lhe seguiu. Este eu já tinha passado. A ideia foi, estas entrevistas estão todas disponibilizadas, tal como o projeto em que nós estamos atualmente a participar, e, portanto, elas estão todas presentes num repositório especializado, é o Arquivo de Memória Oral das Profissões da Comunicação, um arquivo que foi criado na Escola Superior de Comunicação Social, a fundadora deste arquivo é a Júlia Leitão de Barros, em que participam vários colegas da escola e fora da escola, e que têm feito entrevistas a profissionais de várias áreas da comunicação e que depositam neste arquivo que encontram aqui. E, portanto, há aqui vários grupos de profissionais presentes. No caso deste projeto, limitámos-nos, como disse, a jornalistas e este período específico. E, portanto, dentro de um projeto vasto, integramos aqui um microprojeto que dá conta deste período. É claro que estas entrevistas, pelas razões que aqui já foram evocadas, não se focaram só neste período revolucionário, não é? E, portanto, nós vemos entrevistas de vida, encontramos o percurso todo destas pessoas. O que nós fizemos foi tentar recortar este período para compreender as tais ausências dos outros documentos. E, portanto, temos aqui jornalistas de imprensa, televisão, de rádio, temos jornalistas que iniciaram o período a profissão neste período e jornalistas que já tinham um percurso jornalístico mais longo. Também de diferentes áreas, e isso dá-nos conta aqui também de uma pluralidade de órgãos de informação que estão presentes nestas entrevistas, e, portanto, temos uma série de jornais, a televisão, a rádio também presente. Portanto, conseguimos perceber muitos desses ambientes e, no fundo, tentar encontrar aquilo que o José Ricardo há pouco estava a referir, não é? Os pontos de contacto entre estes jornalistas e um padrão em alguns destes aspectos. Portanto, vocês vão encontrar aqui entrevistados muito conhecidos, não é? Pelo menos para os portugueses, estas figuras são muito conhecidas, todas estas, mas também vão encontrar figuras menos conhecidas. Há pouco a Concha estava a apresentar o seu projeto, não é? E essa foi sempre uma ideia que a Júlia partilhou connosco, que era tentarmos encontrar também jornalistas e profissionais de comunicação não tão conhecidos, procurar essas histórias eu não diria que encontramos aqui esquecidos, não é? Mas menos conhecidos, isso sim.
E também uma particularidade deste projeto, que já tem alguns anos, é que há realmente aqui nenhuma entrevista pode ser repetida, mas há razões óbvias para isso não acontecer. E vemos aqui uma figura que faleceu há muito pouco tempo, não é? E, portanto, esta entrevista foi muito até utilizada a propósito da sua morte, do Mário Zambojal, como já tinha acontecido, por exemplo, em relação ao Mário Mesquita, não é? E, portanto, até estas memórias têm sido utilizadas até para documentários e para outros tipos de trabalho que não estritamente académicos. Para outra vez. Portanto, temos aqui mais uma série de entrevistas. Há pouco estava a falar da entrevista do Mário Mesquita, que foi muito referida. Portanto, temos aqui jornalistas correspondentes de Portugal, no caso do Zé Rebelo no Le Monde, fotojornalistas, jornalistas de agência, de imprensa, de televisão, de áreas de especialidade muito distintas, e que estão todas disponíveis. A acompanhar a entrevista existe uma minutagem relativa à entrevista que permite identificar os temas que são referidos na entrevista, e, portanto, é fácil localizar o momento da entrevista onde os jornalistas se referem àquela pessoa, àquele acontecimento, àquele meio, àquele órgão de informação, o que facilita muito depois o nosso trabalho. Há pouco, recentemente, estava a fazer um trabalho sobre o jornalismo na Assembleia Constituinte, ali cruzando um bocadinho com o que o Alberto referiu, e interessava-me perceber o que é que estes jornalistas diziam sobre a cobertura da Assembleia Constituinte e das eleições para a Constituinte. E este trabalho realmente é incrível para isso, porque se eu fosse ouvir todas as entrevistas, ainda estava neste momento a ouvi-las. E assim consegui identificar exatamente os momentos em que estes jornalistas remetem para a Assembleia Constituinte, e, de outra forma, eu não conseguia dar conta de alguns aspectos dessa cobertura que são referidos nestas entrevistas. E, portanto, aqui do lado esquerdo vem essa minutagem, não é? Que obedece aqui uma série de regras, que são comuns a todas as entrevistas, e que permitem identificar facilmente aquilo que é referido. Portanto, para terem uma ideia, utilizando um exemplo concreto de uma entrevista, portanto, vemos ali, às vezes, ao minuto, os tempos, o início e o fim em que cada pessoa se refere a um acontecimento, não é? Claro, aqui eu limitei ao período revolucionário e ao que esta jornalista de desporto, uma das pioneiras do jornalismo desportivo em Portugal, referiu sobre o início do seu percurso, e depois outros aspectos que a própria entrevista talvez não seja muito nítido, mas vão aparecendo ali à esquerda, nota-se melhor, muitos nomes de outros jornalistas. Isto é fundamental para aquela questão dos esquecidos, não é? Alguns destes nomes não seria tão óbvio chegar a eles, e suscitam também outras entrevistas, não é? Esqueci-me de dizer que estas, talvez porque eu me tenha dedicado mais a a entrevistar jornalistas, há aqui entrevistas a gráficos, operadores de câmara, enfim, imensas profissões ligadas à comunicação. Só para dar conta de alguns aspectos marcantes destas entrevistas a estes jornalistas durante o período revolucionário. A ideia de que, no fundo, os tais padrões, as tais questões que conseguimos encontrar, contextos familiares de oposição à ditadura estão muito presentes, a forma como estes jornalistas remetem para a experiência marcante que foi a censura, não é? Lidar com os cortes dos artigos, a questão da militância, obviamente, o cruzamento da militância política com o jornalismo, forte oposição ao regime, e alguns também com a experiência de exílio político. Portanto, relativamente ao período revolucionário, estes são os temas que surgem mais evidentes nestas entrevistas. Depois, pequenas
pequenas citações destas entrevistas, não é? A gíria está muito presente nestas entrevistas, a gíria profissional, como se referia a uma notícia, como os próprios jornalistas interagiam uns com os outros, e depois, obviamente, certas visões do jornalismo, não é? Visões comuns naquela altura e um confronto com a visão, muitas vezes, do jornalista na atualidade, com aquela que ele tinha naquela altura, o que é uma coisa muito interessante, não é? E referem-se muitas vezes claramente a essa ideia, não é? Portanto, a ideia de participar nos acontecimentos, esta ideia está muito presente nestas entrevistas e era salientada pela Zelizer, não é? Não é só dar conta do jornalismo praticado, das práticas, das rotinas, dos saberes jornalísticos, mas o que era participar naqueles acontecimentos. Isso está muito cruzado nestas entrevistas. E depois, só para terminar, a ideia... Interessa-me sempre muito olhar para a dúvida, não é? Para as dúvidas que surgem nestas entrevistas, não é? E uma coisa muito interessante destas entrevistas, um aspecto interessante, é a dúvida sobre o que vem a seguir, não é? Não é só o que vem a seguir em termos políticos, não é? Mas o que é que vem a seguir para o jornalismo, não é? Há uma jornalista que se refere a este período dizendo: agora que temos a liberdade, o que é que vamos fazer com ela? Sentei-me à cadeira sentei-me na cadeira em frente à máquina de escrever e não sabia como escrever a notícia depois do 25 de Abril, não é? E isso é muito impactante. Depois todo o discurso à volta disso, não é? Esta ideia, não é? Eu lembro-me da minha dificuldade em escrever. Era a primeira vez que eu escrevia em liberdade, não é? Isto está muito presente foi complicado habituar-nos a escrever normalmente, não é? A escrever sem a censura, não é? E, portanto, sem pensar que aquela notícia vai passar sobre o crivo da censura. Eu ainda gostava de referir só depois todo o complexo período revolucionário que está muito presente nestas memórias, não é? A ideia do excesso, não é? Há uma outra entrevistada que diz: a Revolução foi um excesso e nós fomos também um excesso dentro desse excesso todo, não é? E, portanto, não consigo passar. Portanto, o ambiente nas redações, a ideia de que estávamos despertos 24 horas por dia nas redações, a ideia do aprender com os outros trabalhadores, não é? Esta é uma época que as tipografias estavam nos jornais e, portanto, esse cruzamento entre profissionais, entre trabalhadores do jornal, não é? Pronto, e depois esta é a questão política, não é? Que está muito presente nestas entrevistas, não é? A ideia de que foi um jornalismo muito tendencioso, surge muitas vezes, a dificuldade em compatibilizar a atividade profissional com a atividade partidária, não é? O Mário Mesquita dá muito conta disto, não é? Do cruzamento entre a militância e o ser jornalista, os excessos, os tempos tensos, o controle editorial que existia. Aqui, no fundo, o que eu procurei fazer foi uma síntese das experiências profissionais destes jornalistas neste período e peço desculpa porque isto não ajudou muito e, portanto, tornou um bocadinho mais difícil, mas é no fundamental isto. Queria só dizer que este projeto teve o financiamento do IPL no início, continua através do Arquivo de Memória Oral. Hoje este arquivo é coordenado pela Filipa Subtil e por Jorge Soto e continua a produzir, a fazer e a publicar entrevistas sobre todos os profissionais e não limitando a este período. Obrigado.